Bom, então, bem-vindos ao nosso sexto encontro de apometria. Sejam todos muitíssimo bem-vindos para a gente seguir com o nosso curso maravilhoso, né? Seja bem-vinda, Mari. Oi, Mari, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. E aí, loiraça, tudo bem? Joia, e você, meu amor? Graças a Deus, tudo bem. Oi, Osvânia, boa noite, boa noite. Oi, boa noite. Espera aí que eu já entro online. Espera aí, tá? Vou pegar uma água. Tá bom, meu amor. Então, a gente vai dar continuidade às nossas técnicas. A gente está na 18ª técnica, né? A gente vai começar a falar sobre a cura das lesões no corpo astral dos seres incorpóreos, né? Sempre lembrando, quando a gente está falando de seres incorpóreos, né? A gente não está falando apenas do ser umbralino, né, que saiu daqui da Terra, o perdido, mas nós estamos falando também de seres extradimensionais, ok? Em primeiro lugar, assim, de novo, eu vou ressaltar aquilo que eu sempre falo, né? Para que a gente perca esse medo, esse pavor do ser umbralino e tudo mais, seja ele o que for, pode ser um mago negro como pode ser um escravo, tá? Tanto faz, porque são seres que estão em sofrimento, mesmo que eles achem que não estão, na verdade estão, tá? E a partir do momento em que você entra já com uma vibração de que você quer curá-los, de que você quer o bem para eles, você já está defendido com relação a eles, né? É claro que existe toda uma equipe espiritual que vai cuidar disso para você, né? Mas, assim, não há necessidade de nós os temermos, né? Geralmente essa cura a gente vai acabar aplicando em seres que estão escravizados, né? Normalmente tá? Em seres que não têm muita consciência do que eles estão fazendo ali, certo? Então, assim, muitas vezes eles trazem consigo a dor do momento da morte, certo? Oi, mestra Helena. Oi, boa noite, meu amor. Então, assim, outros, eles sofrem agressões, né? Então, assim, essa questão da cura é muito importante, tá? Então, assim, a nossa intenção sempre vai ser na de acalmar a dor, o sofrimento não só físico, como o sofrimento psicológico pelo qual está passando este ser, né? E a técnica é muito simples, é sempre a história do comando mais a contagem. Aqui a gente colocou um exemplo, né, na nossa apostila. Então, na minha divina presença, eu o curo em todos os níveis e profundamente, e contagem lenta até 7. Eu não refugo a ideia de, às vezes, contar até 21, tá? Por quê? Porque muitos deles estão há muito tempo assim, né? Muitos deles estão com sofrimentos muito, muito profundos, né? Então, assim, contar até 21, contar lentamente, com paciência e sempre com a intenção de curar. Também é muito útil, nesse caso, a gente usar energia arcturiana, né? Óbvio, né? Sempre seguindo aquele princípio. Se isso for bom para você, se fizer parte da sua fé, né? É também muito útil, né? Também pode-se usar a chama verde, que é a chama da cura, pode-se chamar a rubi dourada, né? Que trabalha na questão da graça divina, tudo isso é muito útil, né? E este ser vai já estar a um passo do encaminhamento, de ser levado à luz, né, ter um tratamento mais profundo, né? Na verdade, aqui nós estamos atuando assim dentro da apometria como um pronto-socorro. E às vezes até esse ser tem alguma coisa a dizer, né? Isso vai vir na sua cabeça, né? E você pode até embutir no teu tratamento, tá? Bom,
Também Telosianos também é bem interessante, tá? Cirurgia astral, tá? Então, assim, a cirurgia astral, você pode fazer ela da forma que você quiser, você pode utilizar também arcturianos, o comando Astar-Sheran, né? Que também é muito interessante nesse caso, né? Mas se você achar que deve empregar os médicos astrais sem distinção, também não tem problema, tá? Eu costumo marcar o dia para a cirurgia espiritual e também para qualquer tipo de tratamento que a gente for fazer, empregando o desdobramento deste utente, o desdobramento dele, dos corpos dele, né? Então, costumo marcar, assim como outras, né? Eu costumo marcar num dia, horário em que ele esteja dormindo, que ele esteja descansando. Peço que ele não consuma álcool, nem qualquer tipo de entorpecente no dia, tá? Peço também que use roupas claras, certo? Por quê? Porque roupa escura geralmente absorve a energia, né? Às vezes, por exemplo, roupinha vermelha pode deixar ali o utente meio inquieto, que não é o que a gente quer nesse momento, né? Então, marco de horário que ele possa estar em vigília. Geralmente eu marco num horário que certeza ele vai estar dormindo, tipo 1h30 da manhã, certo? E não é nem necessário aí dar o comando, a não ser que você sinta a necessidade de dar esse comando, tá? Ok. Bom, a técnica da transmutação de bases astrais maléficas, tá? A gente sabe que lá no umbral, né, existem muitas bases, né, muitos centros que reúnem espíritos que estão perdidos, assim como você vai encontrar bases extradimensionais lá plantadinhas no umbral, né? Estas bases, a grande maioria trabalha com escravos, mas eles também costumam ter servos, soldados e etc., né? Formam até, em alguns casos, até pequenas cidades, né? Desses espíritos, né? E o que acontece? Muitas vezes, quando um utente nosso está sob ataque de uma base, aí é legal você investigar de onde vem isso, né? Mas pode ser o quê? Pode ser um trabalho maléfico, pode ser que eles queiram escravizar este seu utente, pode ser que eles queiram transformá-lo em rebanho, ou seja, alguém que fornece energia a eles, né? Existem várias coisas relacionadas, às vezes até casos de vingança, mas aí é mais incomum, né? Então, normalmente, o que a gente faz é desmontar essa base. Você vai encontrar base que parece, por exemplo, com uma cidade medieval. Você vai encontrar base, no entanto, que parece uma coisa muito tecnológica, certo? Mas para todas elas, né, a gente vai usar o mesmo processo, tá? Oi, boa noite, deixa eu ver aqui quem entrou, peraí. Entrou a Carol. Oi, Carol, boa noite, Carol. Então, a gente vai destruir essas... Oi, meu amor, tudo bem? Então, a gente vai destruir essas bases, a gente vai acabar com essas bases, né? Impedindo, inclusive, que isso se repita, não só com o seu utente, mas de uma forma geral, tá? Então, essas nossas equipes que vão trabalhar com a gente, elas são perfeitamente aptas a desmontar essas bases, né? E aí você pode dar um comando para desmontar, né, a base. Você pode usar um decreto, né? Aqui a gente até colocou um decreto bem legal, né? Então, na sintonia com o poder do Deus Pai e Mãe, eu invoco os seres de luz que vocês quiserem, né? Os orixás, enfim, aquilo que vocês preferirem, né? Na tutela dos mestres ascensionados da proteção, para plasmar um campo de força piramidal que abranja todos os níveis dessa base trevosa. Agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Em seguida, a gente costuma pedir, chamar a luz crística, tá?
na verdade, a gente chama luz crística na figura aqui, que geralmente são os escravos, os servos, e depois o soldado, certo? Entrada maior de energia. Aqui a gente também colocou um comando, né? Invoca a luz crística em toda a sua potência, vibrando sobre a base e sobre todos os seres que dela necessitarem, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, assim já se faz, tá? Também a gente pode utilizar a cromoterapia, usar o verde, o azul claro, né? No auxílio desses seres, basta que você convoque a cromoterapia, né? Pode chamar também os arcturianos, pode chamar a luz liriana, que também é muito eficaz nesse caso. Aliás, assim, a luz liriana, né, da força, trabalha muito presente na apometria holística, né? Ela trabalha muito presente, né? Eles trabalham também numa força muito grande para desmantelar essas bases, então auxilia e muito, tá? Bom, abrindo um portal multidimensional, que também é chamado de vórtex, né? A gente já sabe, né, que tem muitos seres que acabam obsediando e que são extradimensionais, tá? Ou que trabalham com forças extradimensionais. Às vezes ele está lá na dimensão dele, na esfera dele, e comandando seres que estão no nosso umbral. Oi, Drica, boa noite. Oi, Magali, boa noite. Então, você vai utilizar essa força para abrir um portal e devolvê-los à sua própria dimensão, certo? Eu gosto muito de usar os andromedanos aqui, né? Já que eles cuidam desses portais, desses tão conhecidos vórtex, né? E você pode utilizar um decreto, você pode utilizar o comando, você pode utilizar a forma que você achar mais conveniente. Não está nem atrasada, não, nem está atrasada. Removendo implantes e chips, né? A gente já viu sobre o que são os implantes e chips, né? São artefatos que prejudicam e muito, né? Alguns indivíduos, e esses artefatos podem causar dor, desespero, aflição, angústia, raiva, tudo que tiver ali programado naquele implante ou naquele chip, né? A pessoa vai sentir, né? Podemos usar muito bem a chama azul aí, a chama azul é muito conveniente, né? Como também podemos combinar a chama azul com orionianos, né? Que eles têm uma ligação muito forte, os seres de Orion, com a chama azul, né? Mas também nada impede que você use Xangô, que você use Ogum, que você use Yansan, os elementais do fogo, aquilo que você achar legal, né? Também vai dar o comando. Sempre, no lugar do comando, você pode fazer um decreto, não tem problema, né? Na minha divina presença, eu sou, né? E na presença divina do fulano de tal, eu sou convocar a chama azul e os seres de Órion para que possam trabalhar sobre este caso, removendo os implantes, os chips e toda a sorte de artefatos, né? Que sejam que estejam prejudicando a esse utente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Se vocês perceberem que tem muito chip, muito implante, esse comando também serve para te retirar larva astral, miasma, todo esse tipo de coisa. Se vocês perceberem que tem muita coisa, pode aumentar a contagem, tá? Pode aumentar a contagem. Eu posso fazer, por exemplo, um comando para a chama azul e para os orionianos e depois chamar algum? Pode, não tem problema, tá? Ok? Invocando a consciência crística. O que é a consciência crística? É a consciência que o Cristo tem, né? É a consciência que nos aproxima de Deus através do amor incondicional, através do desejo verdadeiro de ajudar, do altruísmo, da bondade, certo? É a conexão espiritual com o universo superior,
né? Então, a gente chama esta força, né? Justamente para um utente que está muito desanimado, para um utente, por exemplo, da da sua chama divina, da sua centelha divina, para um utente que tem muitas ideias de morte, para um utente desapegado da vida, é muito legal trabalhar assim com a consciência crística. Eu não me furto de trabalhar com utente nenhum, acho que é importante trabalhar com todo e qualquer utente com a consciência crística. Tem alguém com o microfone aberto, a Mari está dizendo. Não sei, eu acho que não. Está todo mundo aqui, eu estou vendo, está com o microfone fechado, Mari. Bom, enfim. É que o meu estava aberto. Microorganizador. Ah, estava aberto. Oh, imagina, não tem problema. Então, assim, microorganizadores florais, tá? Que também são conhecidos como MOF. Muita gente chama de diatetes, por isso que se chama diatetes terapia. Esses diatetes vão liberando um tipo de energia. É como se a pessoa tomasse um floral? De certa forma tá? De certa forma E ela vai, esses MOFs, né, que vão ser instalados nessa pessoa, eles normalmente vão liberando gradativamente e eles são como um chip do bem, tá? É muito legal trabalhar com pessoas que têm crises, né? Desde crise de ansiedade até, por exemplo, crise de asma ou uma crise de sinusite, né? Até que a gente estava falando também, né? Agora aqui no começo, né? Da febre reumática, né? Você pode pedir para te instalarem um microorganizador floral, né? Que também é muito legal, certo? Na verdade, quando a gente tem um utente, né, em que vão ser instalados os diatetes, né? Normalmente não vai um só, tá? Vão vários, para cobrir várias questões, né? Ele vai trabalhar na parte psicológica, emocional, ele pode trabalhar nos corpos etéricos, pode trabalhar no corpo físico, ele pode trabalhar em várias coisas, em vários males, né? Também é muito indicado para a idade energética deformada, né? Energia telúrica, aquela energia da terra que não é muito positiva, né? Que vem dos lençóis de água, que vem da matéria orgânica em putrefação, de alguns materiais radioativos e tudo, para uma pessoa ficar imune a isso, já que, por exemplo, ela mora num determinado local e está sendo afetada por isso, e para cortar é uma boa opção, né? Então, isso vai sendo liberado aos poucos e na medida da necessidade da pessoa. Tem vários formatos, tá? Vocês podem olhar na internet. Eu já vi, assim, vários tipos de desenhos, né, deles, tudo assim, todos meio tosquinhos os desenhos, mas são semelhantes, tá? Bom, então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a mãozinha da gente no formato de concha, tá? E aí você vai pedir para a equipe espiritual depositar os micro-organizadores florais na sua mãozinha, tá? E também tem que fazer o comando disso, né? Óbvio, né? Aprontem os micro-organizadores florais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E feito isso, né? Você vai estar recebendo esse micro-organizador na sua mão, tá? E aí, o que você vai fazer? Você vai implantar este microorganizador. Então, pode ser colocando o MOF no corpo espiritual, impulsionando 1, 2, 3, tá? Ajustando-se ao corpo 1, 2, 3 e liberando o efeito 1, 2, 3. Eu costumo instalar aqui na nuca, a partir do chakra secundário da alta maior,
tá? Eles vão para o lugar, mas às vezes você vai se sentir intuído a mudar a mão de lugar, então muda, né? Deixa eu ver aqui. Cris, quando a mesa tem ferramentas de florais etéricos, podemos substituir pelo MOF? Olha, eu vou te dizer assim, Magali, são coisas diferentes para a apometria, tá? E eu vou te dizer para mim qual é a grande diferença. Eu vou te dizer que a grande diferença é que tem gente que tem que tomar o remédio, ele tem que ver o remédio físico ali. Na aguinha para ele tomar, entendeu? Mas, assim, no funcional, ele trabalha mais ou menos da mesma forma. A questão é que, assim, o floral etérico a pessoa tem que tomar. O MOF, né, na verdade, quando você instala na pessoa, o que vai acontecer? Ele vai estar em sintonia quando a pessoa precisa. Então, ele entra em ação imediatamente na necessidade, tá? Dependendo da mesa, acho que dá para substituir, dependendo do utente, dá para fazer essa adaptação, né? Mas eu vou te falar assim, né? Tem gente só assim que precisa daquele físico, do remedinho, da garrafinha dele, que ele vai tomar e ele vai se sentir bem, né? Você nunca fala besteira, Magali, né? É que o floral desta forma gradativa, então não tem problema, né? Mas, como te disse, né? Depende do utente. Eu tenho utente que, por exemplo, você tem que dar mesmo um remédio, ele tem que estar sentindo que está tomando um remédio, né? Não que os MOFs não deem a sensação de ter tomado remédio, tá, gente? Dá a sensação, sim, tem gente que sente, assim, uma molezinha, tem gente que sente sono, especialmente, por exemplo, para trabalhar crise de ansiedade, crise de pânico, né? Geralmente, assim, quando ele entra, é como se a pessoa tivesse acabado de tomar um calmantezinho, tá? É lógico, não vai ter nenhum efeito colateral, né? Mas é muito interessante. Então, você vai dizer, colocando o organizador, depois ajustando ele ao corpo e liberando o efeito dele. Ou seja, você vai colocar, ajustar e ligar o MOF, tá bom? O MOF também pertence à apometria clássica, tá? Certo? Então, como eu disse, é possível a colocação de mais de um MOF, tá? Florais etéricos, né? Até o que a Magali perguntou, né? A gente pode fluidificar a água, né? Pode fluidificar um floral etérico, como eu te disse, né? A gente usa normalmente garrafinhas de água mineral de 500 ml, né? Ou pode ser água potável, certo? E que na hora da energização ela esteja sem a tampinha, certo? Então, você vai manter a água entre as suas mãos, ou no caso de atendimento à distância, você vai manter nas mãos do utente durante a consagração dessa água, né? E você pode usar aqui, eu coloquei um decreto, né? Mas pode usar o comando fluidificando esta água para um floral etérico em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Sem o rótulo também, eu prefiro tirar o rótulo, Carol. Mas hoje tem umas garrafinhas assim que elas são impressas, né? Mas, enfim, né? Se pudesse ser sem o rótulo, melhor, tá? Ok? Bom, aqui eu coloquei uma posologia para vocês, né? A gente pode utilizar até em crianças bem pequenas, né? Porque essas crianças bem pequenas são só gotinhas, tá? Ah, mas eu posso fazer um borrifador? Pode. No caso de, por exemplo, tem criança que só mama no peito, né? Então não dá para dar essas gotinhas para criança, então pode utilizar na mesma ideia um borrifador. Eu costumo pedir para borrifar, o colchãozinho da criança vira
né? Vira o colchãozinho depois que borrifou, para a criança não ficar deitada lá no úmido, tá? Cromoterapia, né? A cromoterapia trata dos efeitos terapêuticos da cor, né? Não só sobre os humores humanos, mas também sobre o funcionamento dos órgãos, o funcionamento dos chakras e tudo mais, né? Você pode pedir a cor através de um comando e contagem, tá? Você pode dar um comando para que eles utilizem a cor que eles acharem que é mais conveniente, né? Mas eu prefiro normalmente dar a cor, porque normalmente ela vem na minha cabeça. E faço um comando para cada cor distintamente. A não ser que eu queira um efeito conjunto, por exemplo, índigo e prata, né? Ao mesmo tempo trabalhando, certo? Você pode, a partir da cromoterapia, equilibrar os chakras, equilibrar a aura. Você pode abrir os chakras, né? Porque às vezes o chakra está trancado a 7 chaves, né? A gente pode empregar as cores nas dores, nos males, na origem do mal físico, tá? Tudo isso é muito conveniente, certo? A gente tem um roteirinho aqui, mas eu confesso para vocês que eu prefiro utilizar na medida em que eu vejo a necessidade. Às vezes eu chamo até a cromoterapia mais de uma vez, certo? Chamo mais de uma vez e isso é muito bom, tá? Bom, aqui você tem os significados das cores, né? O verde, né? O verde é uma cor assim, extremamente útil, né? É uma cor também curativa, é uma cor, a cor da saúde, é a cor do vigor, né? É a cor da atividade mental. A gente tem também o azul, né? Os azuis em vários tons, né? A gente vai ter o azul também como outra cor muito coringuinha para a gente, né? É uma cor que equilibra, é uma cor calmante, certo? Ela, quanto mais escuro o azul, mais próximo do índigo, né? São cores que... Comigo, que sou sua mãe, que sempre do teu lado, que sempre defendi você. Estou tentando ser uma pessoa melhor, Celina. Só isso. Não me chame de Celina. Proporcionam uma defesa e uma limpeza muito, né? O vermelho a gente sempre tem que usar assim com muita parcimônia, né? Porque o vermelho é uma cor às vezes irritante e os seus derivados idem, tá? Por exemplo, o rosa é uma cor meio irritante, mas é uma cor que traz entusiasmo, né? Ela traz aquele desejo de viver, vitalidade, né? Mas é também uma cor que auxilia e muito, né, a levantar aquele ser que está ali parado, estagnado, que não anda, né, que está preso a conceitos. É muito bom. Oi, boa noite, Cassandra. Quem é Motoí 2? Boa noite, meninas. Oi, boa noite, Cassandra. Quem é o Motoí 2? Não sei. Mas boa noite, Motoí 2. Bom, e nós temos, então, o violeta, né? O violeta é a espiritualidade, o desenvolvimento, é uma coisa altamente ligada. Opa! Eu vou deixar aqui mudinho o Motuí. Né? É a cor que traz a força da espiritualidade, é uma cor prateado, né? O prateado é uma cor curativa, uma cor que tem a ver com a espiritualidade superior, né? É uma energia que transforma a luz, a energia em cura física, né? É muitíssimo útil para a gente também, né? Nós temos o cristal, né? O cristal ela é uma névoa brilhante, meio porperolada, sabe? É uma cor muito bacana
bacana para quem quer trabalhar com a paranormalidade, com os dons mediúnicos, né? Mas também é uma cor que tem muita força na bondade, no altruísmo e também na cura, tá? Nós temos também, né, outras combinações de cores, né? Outras forças que podemos empregar que também são muitíssimo úteis, né? Bom, como eu disse a vocês, né, com relação a doutrinar é trazer alguém à luz, né? Desobsediar, né? É trazer alguém ao seu bem-estar, ao seu caminho, à sua missão sagrada de volta, né? E, assim, é buscar isso de uma maneira sempre muito convicta daquilo que você quer, que é o bem deste ser. Não importa se ele, como eu disse, se ele é um escravo lá, todo cheio de sofrimento, ou se ele é um mago negro lá do umbral profundíssimo. Não importa, não importa. O desejo tem que ser o mesmo para todos, né? Embutir neste desejo da gente a ideia de que você não vai maltratá-lo, você não vai feri-lo, você não vai humilhá-lo, tá? E sempre disseminar aquilo que eu falei que é a consciência crística, né? É a ideia de que ele esteja bem, fortalecido, saudável e, sobretudo, na felicidade plena divina, certo? E como eu disse, até essa força, né, faz com que você já se defenda, tá? Você não dê acesso a estes seres que, porventura, queiram te prejudicar, ok? Bom, então, a doutrinação enquanto esclarecimento, né, é uma coisa muito interessante, muito legal. Você está ajudando um ser que muitas vezes não está pedindo ajuda, né? E é o fazer o bem sem olhar a quem, tá? Bom, com relação a preparar-se para o trabalho de doutrinação, e para o trabalho da apometria, né, eu sempre acho muito legal a gente fazer a limpeza. Você precisa de um incenso? Às vezes não, você faz o comando e a contagem, já você consegue fazer a limpeza, tá? Muitas vezes você não necessita de empregar um incenso ou empregar qualquer outro tipo de técnica. A própria apometria consegue fazer a limpeza. Mas se você se sentir legal em usar o reiki, o getumo, terapia dos anjos, a arcturiana, a pleiadiana, ou qualquer outra que você conhece, que você se sinta tranquilo e confortável, então faça, por favor, tá? No dia que a gente atende com apometria, é imprescindível não consumir álcool, tá? Assim como usufruir de outros vícios. Não é muito legal, por quê? Porque a gente se contamina, tá? Então, assim, pode acabar não sendo um processo tão agradável para você se você consumir álcool. Então, o legal é não consumir, tá? Se você optar em utilizar outros objetos, chapamala, cristal, pedra, imagem, tudo isso pode ser utilizado? Pode ser utilizado, sim, tá? Pode empregar isso também fisicamente, por exemplo, você quer empregar um cristal, por exemplo, uma ametista, né? Para reequilíbrio? Pode sim, não tem problema nenhum, não tem, como eu disse, ela é holística, essa apometria, e é universal, então você pode utilizar sim, tá? Mas a gente sempre aplica uma purificação quando esse objeto chega. Aí eu posso usar a ametista que eu uso lá na geoterapia, ou uso em outras terapias, ou na minha mesa radiônica? Pode sim, tá? Mas se for a primeira vez, a gente sempre dá uma limpezinha, dá um comando de limpeza e faz a contagem, tá?
Você pode utilizar uma representação dos elementais aí no teu consultório ou no lugar onde você for atender, levar isso, né? Então, para o fogo pode ser uma vela acesa, pode ser uma imagem da fênix, né? Pode ser um aromatizador com velinha, né? Pode ser para a água, um copo d'água, uma conchinha, né? Para o ar, uma pena, um incenso. Para a terra, pode ser uma plantinha, como pode ser um cristal, certo? Tem gente que gosta e sempre faz muito bem. Fazemos meditações, orações, decretos, né? Para estabelecer o contato mais profundo com as equipes espirituais e, em especial, com o teu utente, né? Faça o que você achar que tem afinidade, que é bom para você. Se você acha que fazer uma oração de coração, ótimo. Se você acha que é a prece de Caritas, pode utilizar também. Se você usa uma outra coisa no seu trabalho, utilize também, não tem problema algum, tá? O utente mantido sentado ou deitado em posição confortável, tá? Pode usar uma poltrona, pode usar uma maca, certo? Sempre cobertos com protetor higiênico, que é um protetor de TNT, que a gente costuma colocar. O utente usou, lixo nele, tá? Lixo nele. Tem para travesseiro, tem para tudo, você pode utilizar. Terminou o teu atendimento, lixo para ele, tá? Bom, pode utilizar música, pode inclusive utilizar aquelas frequências sonoras, né? A dos milagres, a dos anjos, né? Mas eu sempre digo, tá? Sempre música sem canto, certo? E sempre em volume reduzido, né? Eu sou meio surdinha, então eu gosto de deixar a música de vez em quando meio alta. Então eu pergunto para o utente se está muito alto, para ele estar agradável, tá? Aquele momento é dele, então ele tem que curtir mesmo, tá? Eu não costumo marcar sessão de apometria, uma muito em cima da outra. Eu sempre me dou 15 ou 20 minutos de recuperação, tá? Que é para você relaxar, para você se concentrar de novo, né? Para você poder trabalhar com tranquilidade. Uma sessão pode durar até 2 horas? Pode. Aconselho? Não. Acho que uma sessão bem feita, com 50, 55 minutos, está bom. É melhor você dividir as sessões do que você fazer tudo de uma vez e você cansar o teu utente, você ficar condicionado demais ali naquele caso, que você acaba só enxergando a mesmice e você não enxerga coisas novas, tá? Bom, para atendimento à distância, a gente sempre usa o testemunho, né? Que é o nome da pessoa, escrito em papel sem pauta, a lápis. Quando a gente usa para um lugar, a gente escreve o endereço do lugar e um nome, se ele tiver, né? Se for a boutique da Maria, a gente escreve boutique da Maria, que fica na rua tal, etc, 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 tá? Pode fazer para a família? Pode sim. Aí você vai colocar, sei lá, família Garcia, né? E gosto de colocar, se eles moram numa mesma casa, um endereço também, tá? A gente pode utilizar também para pesquisa aquele gráfico do corpo humano, né? Para pesquisar se tem algum problema em algum órgão, nos ossos, na musculatura, etc, etc, né? Mas isso é opcional, certo? Opa! Fechou aqui, abriu de novo. Então, a apometria, né? Ele nada mais é que um conjunto de técnicas, né? Que permite a manipulação das energias para os fins terapêuticos, né? E, assim, socorrer os necessitados encarnados ou desencarnados, né? Às vezes você vai encontrar, assim, gente que
bloqueia, tá? O trabalho apométrico perturba-se, perturba ele mesmo o ambiente, né? Então, você pode direcionar a energia através de comando, né? Chamando energias calmantes, né? Chamando eles até de remoção de bloqueio. Quando você sentir que o teu utente tá lá, ele tem uma mágoa que não quer que mexe, às vezes ele tem um problema com a fé, às vezes ele tem um problema que ele não quer explicar para você. Quando você encontrar com isso, faz o comando e contagem, certo? A espiritualidade, né, ela vai trabalhar na apometria desde a hora que você começa ali sua sessão? Não, eles começam muito antes. Eles começam o trabalho muito antes, né? A equipe, né, é solicitado o seu trabalho no plano maior muito antes da própria sessão, né? Então, às vezes, você vai ter a sensação, né, de ter durante a noite, vai atender depois, ou então você sente assim, e a gente é especial quando vai trabalhar com casos muito graves, com problemas muito severos, né? E, assim, muita gente relata de sentir dor de cabeça, eu nunca senti, tá? E não acho que faça parte do rol dessas muito direcionadas, então não tem por que sentir, né? A gente também, né, muitas vezes as equipes do outro lado, as trevosas, não as equipes da luz, elas às vezes criam dificuldades assim, do tipo assim, aparece o ônibus não chega, enfim, né? A gente tem aqui o roteiro de abertura pelo Dr. Lacerda, tá? Que é exatamente como é praticada a parte dos centros kardecistas que trabalham com apometria, alguns centros também, né? Ele está na página 50, né? Então, eles começam sempre fazendo uma leitura edificante, né? Geralmente leem o Evangelho, né? Ou fazem uma harmonização, certo? Evoca-se o plano espiritual superior, que vai trabalhar ali naquele dia, geralmente numa prece. Declara. Só para lembrar, o que é vento solar? É a poderosíssima de limpeza, tá? Então, geralmente, eles começam trabalhando com o vento solar. Formam o campo de proteção, geralmente no formato de fazem também embaixo uma tela magnética, como se fosse um tapete energético, né? Que transmita calma, proteção, etc, etc. Para mim está travando muito, não estou conseguindo acompanhar. Você entra novamente. Ok, mestre Sam, ok. Então, havendo necessidade, se aplica mais de uma vez o vento solar, né? Para retirar material grosseiro, né? Normalmente a gente trabalha ao mesmo tempo.
e a gente magma da Terra, porque assim ela vai se dissolver. Pode entrar com o celular também, pode, Osvani. A partir daí se detecta se há alguma entidade malfazeja, né? E a gente aí passa a encaminhar para as zonas de seleção essas entidades, certo? Eles incorporam aqui essas entidades malfazejas? Na maior parte das vezes, sim, tá? Na maior parte das vezes, sim. Incorporam, sim. Ó, estou botando um monte de gente de volta. Incorporam, é feito a doutrinação, né, dessas entidades, conversam, enfim, né? Tudo isso é feito nesta parte. E a gente costuma ir dentro da proposta do Dr. Lacerda projetar a aromaterapia quântica, né? Para manter sempre o padrão de energia sempre alto, ok? Muitas vezes aí também eles fazem uma segunda tela magnética ou alteram a função da tela magnética, né? Negativa. E o doutor Lacerda, na verdade, ele não deixou esse roteiro, mas baseado nas obras dele, né? A sociedade acabou elaborando este roteiro para a gente, né? Um roteiro mínimo, né, do que se faz, porque, óbvio, existem inúmeras técnicas que a gente pode aplicar aí nesse interim, né, e que vão ser necessárias para a melhora desse utente, né, mas este é o roteiro mínimo, certo? E, para terminar, se eleva os pensamentos à espiritualidade maior, se desligam todos os trabalhadores desta frequência, que foi empregada, que foi utilizada, né? Faz a despolarização de memória, que é, ou seja, tirar essas memórias negativas desses médiums, né? Ajusta-se a frequência vibratória de cada um dos trabalhadores, para que não sobre nenhum resíduo, projeta-se o vento solar mais uma vez e se faz uma prece de agradecimento. Bom, como eu disse a vocês, né? A pomada hoje, né? Ao que nós temos, a nossa realidade, né? Então, assim, como eu disse a vocês, a maior parte dos terapeutas não tem uma equipe apométrica, não tem uma equipe, né? E fica no centro. Assim, às vezes no centro até existe isso, né? Mas qual é a questão? Às vezes você está com médiuns que não estão completamente formados, ou então, se você tem os médiums formados, às vezes você não tem disponibilidade. E em tempos de Covid, tudo isso, né, ainda ficou mais maluco, certo? Então, ela oferece a possibilidade de nós trabalharmos mais do que coberta. A gente tem uma equipe imensa, né? Você é o gerente geral da fábrica e você manda cada um fazer as suas coisinhas, certo? Bom, quando a gente vai fazer o tratamento, né? Geralmente a gente abre a frequência, isso ainda falando em apometria clássica, tá? Abre a frequência do paciente da residência, né? Da família, certo? Faz a leitura do evangelho, ok? Lembre-se lá no começo que o doutor Lacerda tinha uma profunda ligação com o catecismo. Por isso que se aplica-se a luz crística, né? Que clareia, purifica, limpa, melhora. Faz essa luz crística, certo? Retira campos de força, afasta
Oi, caí, voltei. Caí, voltei. Estão vendo? Tudo bem? Tudo em ordem? Eu caí. Também é um tombo. Voltei, Nilma. Voltei. Tá tudo em ordem. Então, eu estava dizendo, né? Você imagina que em cada pontinha da pirâmide, eles consideram, né? Então, eles conseguem distorcer a pirâmide em formato e tudo mais. Mas, assim, isso cabe... A gente joga a pirâmide e eles abrem a pirâmide da maneira mais correta. Luz violeta, eles aplicam luz violeta para transmutação energética ali no ambiente, né? Depois, luz verde para esterilizar, vento solar, pirâmide de transporte, né? Que é para auxiliar. Porque a pirâmide ela tem duas funções, né? O campo de força de pirâmide. Ele, em primeiro lugar, ele é um campo obviamente de proteção, mas a pirâmide também serve para selecionar o que vai entrar. Então, essa pirâmide de transporte é justamente para selecionar o que vai entrar. Agora vão entrar só os escravos. Agora vão entrar somente os soldados, enfim, tá? Ou os que tiveram, vai selecionar os que estão com maior dor, por exemplo. Tá? Vão refazer os corpos, fazer a cura deles, né? E desligar a sintonia deles com outros seres que eles, porventura, tenham. Aí, luz crística, varredura, e assim, também eles costumam chamar água crística, que é como se assim, um lugar tomasse um banho de cachoeira, né? Também pode-se projetar isso para as pessoas que estão ali. Procuram a existência de implantes, chips e etc. Campos de força que sejam ali, aí eles vão sintonizar com os médiums, né, para conversar com esses obsessores, certo? E vão apagando hipnose, comando, né? Porque muitos deles, assim, muitos desses espíritos estão sob a ação de hipnose, sim, né? Assim como alguns seres encarnados, às vezes até o seu próprio utente, ele pode estar cumprindo uma programação, tá? Quebram a hipnose e a auto-hipnose, né? E aí tem, né, por exemplo, né, algumas manhas aqui, né, por exemplo, quando você está na apometria clássica, que você encontra, por exemplo, em português, então a gente coloca 2 dedos na têmpora esquerda do médium e fica rodando e contando e pedindo a inversão para ele conseguir falar, né? É uma manhãzinha para apometria clássica. Eles verificam qual é o sexo, às vezes qual é a ocupação deste ser, né? E eles, assim, se preocupam muito se a pessoa está realmente conectada com o ser, né? Com aquele ser que vai se manifestar, falar alguma coisa, né? E também o quanto este ser do teu utente, tá? Vai verificar quais as ligações, quando a gente conversa com esses espíritos, as ligações que ele tem com o passado desse utente, vem de outras vidas, às vezes não vem, né? Às vezes é da mesma vida, né? Vai mostrar o passado, a origem dessas questões, certo? Vai analisar os motivos de vingança, as razões que levaram alguém a odiar Y, X, Z, né? E vai restaurar, muitas vezes, a beleza crística, né? Que é o que se diz restaurar a forma humana, porque muitos deles nem sequer forma humana têm, tá? Amarelo-limão é muito bom também para restaurar a forma de um ser, tá? Banho de amarelo-limão. Transmutam-se as energias
das emoções que estão paradas ali nos chakras, que estão impedindo os chakras de funcionar direitinho, tá? Pode-se também drenar a energia negativa através desses chakras, certo? Só fazendo a contagem, indicando qual é o chakra que você quer a limpeza, tá? E podemos buscar outras vidas do nosso utente, energizar, apagar, despolarizar, desmagnetizar, acabar com iniciações que esse utente tenha passado, né? Retornar, às vezes, até esse utente ao passado, para que ele compreenda certas coisas que são necessárias, né? Enfim, o céu é o limite, você pode fazer qualquer coisa. Desfazer uma idade energética deformada, pode restaurar um padrão energético, trazer o DNA ao perfeito, àquilo que ele tem que ser, né? Aplicar cromoterapia, pode encaminhar a pessoa para o hospital astral, entre outras coisas, colocar um off, certo? Espera aí, não estavam aparecendo. Tá. A Nilma me perguntou se está gravando, que tem gente tentando entrar e não está conseguindo. Tá rodando aqui, joining, tá? Então, assim, o céu é o limite, né, gente? A gente pode fazer o que a gente quiser aí neste trabalho, né? Você pode pedir a cura de uma doença, você pode instalar um campo de força, você pode chamar um mago à sua presença, né? Ou trabalhar assim, eu vou encaminhar o chefe na primeira vez? Às vezes não, mas você plantou a sementinha necessária, pode não germinar hoje, mas uma hora ela germina, tá bom? Bom, como eu disse sempre, muito, muito, muito carinhosamente, né? Todo o processo para desligar, religar, né? O médium, né? Um obsessor é sempre muito criterioso, né, dentro da apometria clássica, né? Se traz obsessor, se cortam os laços dele com um chefe ou com pessoas que estejam o conduzindo de alguma forma, né? Drena a energia ou transmuta a energia dele, né? Sei lá, de raiva em paz ou de dor em amor, enfim, né? Inversão de spin é uma coisa muito útil, tá? Para a apometria. Inversão de spin é que ele está lá te bombardeando de energia negativa, tentando, pelo menos, né? Gente, eu acho que eu vou cair outra... Opa, tá cortando para vocês? Muito, Bastante. não estou conseguindo assistir, não. Já saí Bastante. 3 vezes e troquei até do computador para o tablet, mas não está funcionando, não. Não estou conseguindo assistir absolutamente nada. Está travando direto. Bastante. Caramba. Todo mundo está dizendo que está cortando, né? Sim. Eu vou desligar, eu vou sair e vou voltar, tá bom? E chamo vocês de volta, tá bom? Só um minutinho, tá?